Hoje eu tô aqui pra gente ter a nossa aula de matemática. E olha só, ambiente novo de escolher uma luz improvisada pra gente ter a nossa aula um pouquinho mais visual. Então a gente vai trabalhar a apostila número 2, o capítulo número 4. Nessa aula, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre continha de mais e a continha de menos, que a gente tanto chama de continha de soma e a continha de subtração. Quando vocês estão lá no no primeiro ano, a gente trabalha as continhas, aumentando, tirando coisas, pra gente ir aprendendo. Lá no segundo ano, a gente começou a interpretar problemas e no terceiro a gente vai interpretar muito mais. Só que vocês precisam ler. A matemática não é só continha, ela é português também. Sem ler e sem entender, a gente não consegue resolver uma conta. Então, a maior dica para resolver todas as nossas matérias é a leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Mas antes de começar, eu quero fazer um desafio. Eu quero que você aí na sua casa pegue uma calculadora. Se não tiver o aparelhinho de calculadora, não tem problema. Pode usar o do celular, pode utilizar o do computador, pode usar o que você tiver. Mas eu vou explicar umas coisinhas. No aparelhinho da calculadora, mesmo do celular e mesmo do computador, ele vai ter um visor que vai mostrar para você onde ficam os números. Ele vai ter uma tecla também com a letra C. Essa tecla com a letra C, ela serve para limpar as operações que você fez na calculadora. Esse C é da palavrinha clean, que vem do inglês, que é de limpar. Então, fica só o Czinho abreviado, porque se fosse fazer uma tecla escrita clean, ficaria muito grande dentro da calculadora. E aí, então, ela tem lá os sinais matemáticos que a gente utiliza, o sinal de igual e os números que a gente precisa para calcular. Nessa calculadora, ela tem uma memória inteligente em que ela resolve muito rapidamente os cálculos que a gente precisa. Só que nós temos uma calculadora muito rápida também que resolve os cálculos que a gente precisa, que fica aqui dentro, ó, conhecida como o cérebro. A gente só precisa exercitar nele e ficar sem medo. Matemática não precisa se assustar. A gente precisa se concentrar, acreditar, ler e executar, ok? Então o desafio que eu quero é que a gente vai chegar juntos no número 1000 na calculadora sem digitar o 1000. Vamos topar esse desafio? Bora! Primeira coisa que você vai fazer na sua calculadora, você vai digitar o número 10. Digita 1 e o 0 e tem o 10, ok? Aí eu quero que você, sem apagar o 10, chegue no número 110. Como que você faria isso? Pensa aí um pouquinho. Tem que fazer uma operação. Operação é uma conta na matemática, não é operação de abrir a pessoa, tá? É operação matemática. A gente vai ter que fazer uma conta aqui. Eu não quero que apague. Lembra, o C ele existe, mas a gente não vai utilizar nesse desafio. Então, se você respondeu aí que para chegar ao 110 era só somar mais 100, você acertou. Agora, a outra parte do desafio é, eu quero que você volte para o 10, mas não pode apagar, lembra? Vai voltar para o 10. Como que você faria? Se você respondeu a operação contrária, tá certo. Você fez mais para acrescentar. Agora eu quero voltar, então eu vou tirar. Se eu tinha acrescentado 100, eu preciso tirar o 100. Como que eu faço isso? Menos o número 100 e o sinalzinho de igual na calculadora. Vou voltar para o 10. Aí agora o nosso grande desafio. Chega de enrolar, professora. Eu tenho 10 já na calculadora. Como é que eu faço para chegar no número 1000? Se você respondeu somando mais 990, você acertou. Tá vendo? Fazer cálculos na calculadora é fácil, só que ela também requer atenção na hora de você digitar os números, de você não confundir os processos de soma ou subtração, assim como a gente faz a conta na nossa cabeça. A gente precisa estar atento, a gente precisa saber fazer, porque essa calculadora aqui só funciona porque você comanda ela. Então, o seu cérebro funciona porque você comanda ele. A matemática é muito fácil de resolver, a gente só precisa ter calma, ler. Às vezes a gente vê os números na conta e já quer sair resolvendo.
Ah, não, eu vi aqui, eu acho que é mais, eu vi aqui, eu acho que é menos, e não é isso que o probleminha está dizendo. Então, por exemplo, lá quando a gente está vendo no primeiro ano, a gente fala assim para vocês, presta atenção, ó, no texto tem uma palavrinha que fala ganhou. Se eu ganhei, eu tô tendo mais coisas, então a gente vai fazer uma continha de mais. Lá no texto tá falando que perdeu, então tá tirando de você. Aí a gente faz a continha de menos. Só que em alguns casos, essas palavrinhas no exercício não vão te dizer se é continha de mais ou se é de menos. Você vai precisar ler tudo. Não adianta só ler a palavrinha ganhou e já saber que tem que fazer de mais. Não adianta mais ler só a palavrinha perdeu e já fazer uma continha de menos. Tem que ler e entender. E a Pro vai dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, Paulo ganhou 30 figurinhas. Não, vamos fazer assim, ó, ele tem 30 figurinhas, o Paulo. Aí eu falo que ele ganhou mais uma certa quantidade e aí ele ficou com 50. Então eu falo assim, ó, Paulo tem 30 figurinhas, ganhou mais algumas e ele ficou com 50. Se você não pensa, vai logo tentar resolver, o que você vai fazer? 50 mais 30 vai dar 80. Mas na verdade não é isso que o problema fala, que a professora falou no problema. Eu disse o quê? Que o Paulo tinha 30 figurinhas, então ó, ele tinha 30, ele ganhou mais algumas, e aí então ele ficou com 50. Tá vendo? Eu tô falando pra você, ele tem as 30 figurinhas, ganhou mais alguma, que eu não sei quanto é, e ele ficou com 50. Aí, pra eu descobrir, o que eu tenho que fazer? Pegar esse número maior e fazer o processo inverso. O inverso é ao contrário. Então, se eu tô fazendo uma continha de mais e eu quero fazer o contrário, eu vou fazer menos. Se estou fazendo uma continha de menos e quero fazer o contrário, eu faço mais. Então, aqui eu quero descobrir a diferença. Toda vez que eu quero descobrir a diferença, eu faço uma continha de menos. Então, eu faço 50, que é o maior número, menos 30. 50 menos 30, 20. Então, na realidade, o Paulo ganhou só 20 figurinhas. Ele tinha 30, ganhou os 20, ficou com 50. Então, tá vendo? O meu problema, ele não disse isso pra mim. Eu tive que ler e interpretar. Então, é isso que você tem que fazer aí nos exercícios do seu livro. Lá na página 109, tem alguns exercícios que você vai ter que fazer a leitura. Então, o primeiro ele fala assim, ó, o número da casa da minha casa é o 435. Se eu somar, continha de mais, esse número com o número da casa da minha vizinha, encontro 878. Qual é o número da casa da minha vizinha? Então, ó, primeira coisa que ele fala, a casa dele é o número 435. Aí ele dá o resultado final de quando ele soma a casa dele com o número da vizinha. Só que a gente não sabe qual é o número da vizinha. A gente só tem o resultado da conta. Então, você precisa descobrir a diferença. Como que você vai fazer isso? Pegar o resultado da conta, que é o número maior, e tirar do número da casa dele. Fácil, mas precisa ler e prestar atenção. Os outros 3 problemas vai continuar assim. É só a leitura e a interpretação, ok? Por enquanto é isso.